Mais um In Churchcast, o papo pra deixar de papo e começar, Pedro, o quê? E começar a agir, né? Começar a agir. De Maravilha. volta de férias, hein? Pois é, cara. Quanto tempo a gente ficou aí é fora? segunda temporada, é isso que fala? Segunda temporada. 2 meses fora? Cara, que bom, hein? Olha só E aí. como é que foi? Cadê pra As descansar, férias? né? Foi bom, né? Pedro em Angra, Cisne... Cabo Frio. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, que maravilha, né? Muito bom. Gente, Graças a que Deus. saudade de vocês. Bom, já ativa o sininho aí. O papo, como você sabe, sempre é pra liderança, pra pastores. Hoje vai ser muito bom. Então já ativa o sininho, compartilha aí com todos os pastores. Hoje, pra quem interessa também o papo de hoje, hein? Cara, acho que pra todo mundo que tá envolvido com o avanço do Líderes de reino, né? comunicação, pessoal que tá pensando em ganhar pessoas pra Jesus, o que tá acontecendo também, esse meio de tecnologia, Se você é líder de comunicação. célula, de pequeno grupo, Ou seja, todo mundo. tem que Manda tá, pra igreja toda aí, ó. tem que estar Igreja, envolvido, tem que ouvir isso. ouça isso aqui. Sem Quem dúvida. tá aí hoje? Pois é. Bom, vocês já sabem porque provavelmente está na descrição do nosso podcast, mas eu vou anunciar com muito carinho aqui ele que é CEO da 360 Way Up, um dos mais renomados profissionais do cinema cristão. Sua carreira teve início há mais de 15 anos nos Estados Unidos na área de comunicação para o público cristão latino. Chamado para alcançar pessoas e impactar vidas, ele está presente no cenário cinematográfico há mais de 13 anos. Foi mais ou menos quando a gente se conheceu, foi bem no iniciozinho ali, né? Foi bem aí. Olha só. Fundador da distribuidora Graça Filmes, nessa época, e da produtora 360 Way Up. A 360 Way Up, vamos falar um pouquinho da 360, tem revolucionado a cultura cristã com filmes de fé, superação, perdão e valores cristãos. Então vamos falar um pouquinho quais são os lançamentos. Olha só filme ruim, tá? Deus Não Está Morto, A Cabana, Superação, o Milagre da Fé, The Chosen, o que mais que tem aí na lista aí de cliente do São do só Igor? 33. Som da Liberdade, que foi um fenômeno agora, incrível. Né? Bom, com essas e outras produções já totalizou mais de 25 milhões de espectadores levados ao cinema. Seja muito bem-vindo, meu amigo Igor Siqueira. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Pedro, Sidney, meus amigos de tantos anos, né? Tempo, né? O bacana é que a gente, assim como eu acompanhei também a In Church desde o início lá, desde antes da Bispo In Church. Francisco, Desde antes da In Pois Church. é. Antes da fundação do... Ele estava lá. Ele estava lá. Então, assim, é muito bacana. Eu entrei aqui, eu pensei nisso, cara. Falei, nossa, né? Pra ver Como a gente a tá caminhada que vocês Nossa, fizeram. como a gente tá velho, né? Como a gente tá... E o Sidney não cresce. Nossa. Eu não posso falar muito, né? Mas é um muito prazer, bom. uma alegria falar com vocês, estar aqui na In Churchcast, que é, né, uma empresa que tem abençoado a nossa nação e em breve fora do país também, com certeza. Às vezes quando eu vou falar, você conhece o Igor Siqueira? Cara, o Igor Siqueira, eu falei, cara, se você já viu algum filme cristão no cinema, em algum lugar, o culpado é ele, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Resumindo isso. Resumindo é isso, né? Mas muito bom. Eu vou começar te fazendo uma pergunta muito sincera, o Igor. Queria que você respondesse assim com verdade. Queria saber se você acha que eu sou um cara que seria um bom galã de filme cristão. Ai, Você meu acha Deus do isso? céu. Você já assistiu aquele filme Os Gêmeos? O Schwarzenegger não tem devido. A gente pode criar uma A gente versão. termina por aqui. Eu sabia que isso aí podia sair pela culatra, cara. Mas a resposta é com certeza. Eu dei muito até Eu me uma candidatei, referência. mas pro Maverick. Só que aí o Tom chegou primeiro. Então, vamos lá. Bom, cara, assim, vamos começar falando de filme mesmo, né? A gente fala muito sobre isso. Na verdade, você que está acompanhando aí toda a jornada do Churchcast, a gente teve um papo com o Miguel Nagli falando justamente sobre o uso do cinema e de todos os filmes de uma forma intencional pela igreja. Te falo isso há muito tempo. Eu falo, cara, é muito pouco a gente chegar e falar, igreja, pô, vamos prestigiar o cinema, no cristão no cinema, poder ajudar. Eu acho muito pouco, porque o cinema, secularmente, será que existe essa palavra? Ou seja, o cinema secular,
Olha o quanto que ele muda a cultura, o quanto que ele fala e transforma vidas pro lado contrário. Não, o Miguel trouxe um dado aqui que o cinema influencia mais do que a igreja. Mais que a igreja, é verdade. Sim. Lembra que Esse ele dado falou uma isso? pesquisa, né? Numa pesquisa. Falei, gente, que loucura. Então, ou seja, o cinema tem discipulado por um lado, né, que não é o cristão, e a gente vê isso, parece que não está acontecendo nada. E aí a gente tem essa força, que é um meio também de comunicação que influencia, né, que é uma voz, e que influencia de uma forma muito estratégica, né, porque ela entra na vida da pessoa, fazendo ela rir, chorar, mas aquilo fala com as pessoas, né? Então, assim, queria que você comentasse primeiro sobre isso, como é que você enxerga o cinema cristão como ferramenta para a igreja e como a igreja tem lidado com isso. Como é que você tem visto ao longo desses anos? Eu acho que ao longo dos anos, bom, o fato de a gente em 2012 lá, que nunca entrou nenhum filme nos cinemas, o primeiro que entrou foi 3 Histórias no Destino, em 2014, ou 12 ou 14, e de lá para cá, só o que a gente trabalhou e com grandes parceiros, Sony, Paris, todos os distribuidores são parceiros, sim, já foram 33 filmes. Oh. Então isso a gente vê o avanço do cinema, né, da 7ª arte, onde a gente antes trabalhava só com DVD, né? Antes filme cristão era a referência a filme ruim, de baixo orçamento, e hoje depois de 13 anos, 11 anos, a gente tem uma realidade diferente, onde você já tem uma qualidade de produção maior, onde sim, depois desses anos são mais de 25 milhões de pessoas que foram aos cinemas, isso só que a 360 trabalhou. Né? Você tem outras produções que sim, o Miguel mesmo lançou, o Metanoia, a gente não contabiliza no nosso histórico. Então eu vejo assim, a igreja cresceu bastante, inicialmente era assim, apoiem, por favor, né? Que a gente precisa apoiar o cinema cristão, continua sendo, porque o cinema tradicional, que seria o cinema secular, está aí há quantos anos? Né? São muitos anos, décadas, que está sendo construída essa cultura. E por isso você tem um poder muito grande do cinema, né? De emplacar a cultura. E o cinema cristão é isso. Eu acho que a gente vê um avanço. Hoje já não é aquele negócio de tentar explicar. Eu acho que já conseguem ver. Só que eu também acredito que esse ano, todo ano, vão me cortando, tá, gente? Mas todo ano você pega o histórico meu da 360, antes de virar o ano, Deus dá uma única palavra, que vai direcionar todo o ano. E desde 2015, não vou falar todos, mas tem várias palavras que são de impulsionar, de crescer, ser um tempo exponencial, que foi o ano passado, né, de multiplicação, enfim. Daí, quando foi virar esse ano, era dezembro e Deus não tinha me dado uma palavra clara sobre. Eu falei, Deus, não vou virar esse ano sem essa palavra. E a palavra foi o novo. Para esse ano. Para esse ano. E o novo em todos os aspectos. Tipo, novas oportunidades, nova visão, nova estratégia, novos negócios, novos caminhos de fazer. Então, eu meio que deixei tudo que a gente fez até aqui, né? Tipo, pegou tudo que é bom, enfim, e virei o ano para o novo. Então, eu trago isso também para o cinema, sabe? Eu acho que é um novo momento que o cinema se posiciona, que a igreja pode se posicionar, que a igreja possa ver estrategicamente o cinema para ganhar, edificar a igreja. O quão próximo ou distante você acha que a igreja está de ter um entendimento real? Eu tenho uma percepção, mas eu queria ouvir a sua em relação a isso, de usar de fato ou de entender realmente o cinema como uma ferramenta. Eu acho que são muito poucas. Assim, é muito distante ainda. É muito distante. Porque a igreja ela tem a vida dela que ela precisa automaticamente crescer, cuidar, administrar, tal, não sei o quê. E não é toda a igreja que, assim como tem um ministério de louvor, ministério de casal, montou um ministério do entretenimento e cultura. Cara, qual é o potencial de igrejas que vocês hoje cuidam e igrejas que a gente trabalha também, de ter ali quantos roteiristas a gente tem aqui? Sim. Quantos diretores de fotografia? Quantas pessoas que querem aprender, às vezes, mexer com a câmera?
Quantas pessoas têm o dom de escrita? Gente, vamos fazer aqui o Ministério do Entretenimento para impactar culturalmente a nossa nação. Quer ver um exemplo que todo mundo conhece, inclusive todo mundo que está assistindo? Sherwood, que é a que fez Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, fez Quarto de Guerra. O que ela fez, cara? Ela entendeu a força, e até esse estudo que foi falado vem da Sherwoods e veio dos irmãos Kendrick. Né? Então eles entenderam a força. Eu fui na Sherwoods quando talvez uns 2 anos, eu fui lá e conheci. Cara, eles têm assim um mural completo de quando começaram a trabalhar com cinema e tudo que Deus foi dando para eles por meio do cinema. Né? Construção, terreno, e começaram a ver porque obviamente dava bilheteria. Então acho que o Brasil, ele está começando, assim, tem igrejas que já entendem, mas você pega o Brasil, é a minoria com certeza. Deixa eu só dar um recado aqui para você que é cliente da InChurch, está na nossa rede aí, vamos falar assim, para você prestar muita atenção nisso, porque está na nossa parte ali de quê? De atrair. A gente está falando aqui de atrair e também, na verdade, o cinema, que a InChurch é o que? A gente tem uma missão aqui muito clara, que é ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar. A gente acredita, então, que uma pessoa cuidada e capacitada se torna um agente de multiplicação. Então, eu queria só dar uma atenção nisso, porque a gente está falando aqui do cinema como atração de pessoas, ou seja, de evangelismo, ou seja, a gente sendo intencional nisso, mas por que não também de capacitação? Porque o cinema também, né, alguns filmes podem estar ali capacitando, tem muito filme bíblico, né, que pode estar capacitando. Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, enfim. Filme. Então, assim, você vai ver que a gente trabalha, então, junto, inclusive com a 360, justamente fazendo com que o cinema seja um começo, né, para depois a gente começar a montar, então, ferramentas, né? Aconteceu isso agora no The Chosen, por exemplo, que passou, que a gente fez, então, um plano de estudo sobre o The Chosen, ou seja, a gente atraiu o pessoal para o The Chosen, depois tinha um plano de estudo, e também o The Chosen fez o Natal The Chosen, que foi incrível. Inclusive, quero contar aqui... Já entramos no momento X-Mission, né? No momento X-Mission, no momento da estratégia. A gente tem aqui no podcast, exato. Só explica então para quem está em casa, para o Igor que está aqui. A gente tem aqui, Igor, um momento que a gente chama de momento X-Mission. Mas eu acho que tudo que a gente está debatendo aqui é momento X-Mission. Tem a ver com a missão da igreja. Então, X-Mission é um ambiente estratégico da InChurch, onde a gente compartilha estratégias, né, que a gente chama de missões, que vão ajudar a igreja a atrair, a cuidar e a capacitar pessoas, justamente como o Sidney falou, para esse avanço do reino. Né? O grande projeto é esse, expansão sem evasão. E eu acho que tudo que a gente está, de alguma forma, debatendo aqui está dentro desse contexto. Isso, né? Não tem como a gente olhar para o cinema ficar ligado cristão. Nisso, né? Exato. Não tem como a gente olhar para o cinema cristão e para tudo que a gente está falando aqui e não entender o impacto que isso vai ter no final, né? Em vidas, em pessoas, né? Que, enfim, qualquer uma dessas etapas, eu acho que a gente tem um potencial gigantesco através da cultura do cinema, da sétima arte, né? Então, o momento X-Mission é isso. Então, resumindo, voltando, o momento X-Mission é o momento em que a gente convida, né, quem está aqui para compartilhar com a gente e a gente pensar junto aqui também que novas estratégias, né, a partir da tua experiência, daquilo que a gente está conversando, a gente pode propor para que a igreja, então, execute no dia a dia e ajude, então, a ganhar, consolidar, ou melhor, atrair, cuidar e capacitar, como a gente fala aqui. E aconteceu algo muito legal nessa última campanha que a gente fez junto com a 360, justamente levando algumas estratégias, que foi isso, né? A gente falou do The Chosen, então é uma maneira tanto de evangelismo quanto de capacitação. E aí, tanto tinha o plano de leitura, que aí o pessoal coloca no aplicativo e leva para o aplicativo, você começa a aprofundar, então, né, de uma maneira muito lúdica. Imagina, você conseguir, então, discipular a igreja, levando uma produção como The Chosen, usando isso como ferramenta, levando para um plano de leitura que está no aplicativo, então você está aprofundando, né, o conhecimento da igreja. E uma ação que a gente fez em conjunto também, que foi maravilhosa, foi o The Chosen, o Natal The Chosen. Né, que você falou que foram 2.200 igrejas que fizeram. Tivemos 3.000 e quase 3.200 igrejas cadastradas. E aí tivemos 2.200 que executaram o evento. Incrível, incrível. Fantástico. E aí é muito legal você ver o resultado. Né? O resultado que é o motivo de tudo. Né? E eu estava numa mentoria com clientes da InChurch, e aí estavam iniciando de igrejas pequenas, assim, com 50 membros, até 100 membros, né? Era essa turma.
E aí levantou um pastor querendo falar, e ele falou, olha, rapaz, eu nem recebi ainda o aplicativo, sou novo, estamos montando ainda, mas eu quero agradecer muito a InChurch, porque eu recebi lá o Natal, a gente chamou de Natal Intencional, né? A gente tinha várias estratégias. E aí eu fiz o The Chosen, né? Eu fiz o Natal The Chosen. Rapaz, olha, quero falar para vocês que eu era uma igreja, então, com mais ou menos uns 100 frequentadores ali no domingo e tudo. Era em qual cidade? Eu tenho região? Tem que pegar, não vou lembrar aqui. Lembro que era o pastor Ricardo o nome dele. Se estiver aí nos ouvindo, aí comenta aí, pastor Ricardo. E aí o que ele falou ali é que teria mais ou menos uns 100, mais ou menos, ele começou a fazer o Natal, fez o dia, parece que deu umas 400 pessoas e depois começou uma frequência de 300 pessoas. Olha só, olha como se a gente... Imagina crescer 3 vezes assim com um movimento, né? Quer dizer, se a gente usa esse recurso de maneira estratégica, o potencial que tem isso, a gente nem explorou esse direito. E o potencial para a igreja, né? Sim, imagina, claro. ele usando como ferramenta. Imagina, uma igreja provavelmente não tinha, né, nem ferramentas de como fazer um mega evento. Aí ela tem acesso a uma produção incrível, né? Uma produção com uma qualidade de Hollywood. Exato. Então é coisa que, de verdade, com todo respeito a todo teatro, né, de igreja, não tem o mesmo impacto do que às vezes você ter ali assistindo uma produção. E uma coisa não anula a outra também. E uma coisa não anula, você foi muito correto nisso. E ele, daqui a pouco, a estratégia que foi o Natal com The Chosen, alinhada com a InChurch, conseguiu alavancar a igreja ali de 100 para 400 e ainda reter 300, mas reter 200. Então, assim, incrível. Incrível. E o ponto é esse, né? Ou seja, sabendo usar como estratégia, de fato, é o que você falou. Que igreja tem um recurso, né, para fazer um The Chosen? E mesmo que tivesse, tendo The Chosen, você já pega esse recurso e coloca em outra estratégia, né? Ou seja, o fato é precisar utilizar isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui dentro dessa linha. Bom, conta um pouquinho também, a gente está falando aqui já direto também de estratégia, mas como é que surgiu também? Você distribui, eu nem sei, você falou, tem outros que distribuem e tal, nem conheço outro distribuidor, porque a maioria dos filmes eu vejo que é distribuído pela 360, mas... Podia até contar pra gente um pouquinho do que eu falei, alguns aqui, mas tem um monte que eu tenho certeza que eu não falei, E como é que aconteceu isso também? Você foi o quê? Acordou um dia e falou, vou distribuir isso numa questão. Não, o que aconteceu, eu morei fora há muito tempo. Então, isso hoje me ajuda a conhecer muita cultura americana e hoje nos Estados Unidos que estão as grandes produções, né? Eles estão há anos à frente da gente. E eu trabalhei com o R.R. Soares, né, durante 8 anos. Graça Filmes, né? Que eu entrei lá e nem existia Graça Filmes. Aí, em uma conversa com ele, a gente entendeu que para a TV não tinha muitos filmes e aí veio, né, da cabeça dele assim, porque a gente não monta uma produtora e distribuidora de filmes, né? Na época tinha BV, Comev, principalmente não tinha mais. E o meio secular nunca se preocupou com filme de fé, que eles chamam lá. E aí eu comecei a viajar o mundo todo, montei a Graça Filmes e a gente lançou em 2010. Foi assim que eu entrei. Literalmente eu fui jogado, né, em uma missão. E aí são coisas que você não entende, são oportunidades que Deus abre e às vezes você tem que entrar, porque existe uma missão depois, né? E submissão também, né? Se você tem uma autoridade ou você tem um chefe, o chefe te deu uma missão, cara, execute bem, porque você não sabe o que acontece logo em seguida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Sim. Então eu entrei de cabeça, mergulhei, viajei, fui para Cannes, fui para tudo que é festival, comecei a entender o cenário do mercado cinematográfico em si, porque o meio cristão é pequeno ainda, mesmo lá fora, agora que está ganhando, né, mais expressão. Montei a Graça Filmes, avançamos, se tornou em 5 anos a principal distribuidora de filmes cristãos em DVD na América Latina. E aí veio a ideia, porque a gente não entra nos cinemas. E aí foi 2012 que a gente lançou o 3 Histórias no Destino, que foi uma coprodução Graça Filmes e Estados Unidos, né? Eu ali como produtor executivo da produção.
e foi o primeiro filme evangélico a dar resultado de bilheteria nos cinemas. A gente entrou em 50 cinemas e fez quase 300 mil espectadores. A partir dali veio o próximo, que foi Deus Não Está Morto. A partir do Deus Não Está Morto, pum, o mercado abriu. E aí entrou Califórnia, entrou um monte de gente querendo participar. E a 360 se posicionou como uma das chamadas um elo de confiança entre produtores, distribuidores, público final, exibidor. Então você tem uma cadeia ali que você tem unir. E a 360 hoje une. Então, em vários projetos a gente é co-distribuidora, tem projeto que a gente distribui sozinho, tem projeto que a gente tem parceiros como Paris e tal. Então, assim, esse universo ele é amplo pra caramba. Então, por isso que é possível, em pouco tempo, aquele negócio, sozinho você se limita. Com os parceiros corretos você consegue potencializar. E literalmente, 2005 até aqui, 24 agora, cara, são mais de 25 milhões de pessoas impactados pelo cinema. Só o cinema. Agora, vocês falaram, né? O som da liberdade. Só no cinema foram 2,5 milhões. Acabou de entrar onde? No Prime. No Amazon Prime. Entendeu? Então, olha o impacto que vai ter, além que ele já veio do TVOD, que é o Video On Demand, que também já foi um sucesso. Então, cara, hoje quando você fala de cinema, entretenimento, e isso que a gente está gravando, né? Inclusive, hoje, o audiovisual, ele ultrapassa, cara, de qualquer barreira. O que o cinema traz? Ele rompe a barreira religiosa, né? Um filme rompe. Você não tem assim, ó, esse filme, por isso que eu não uso filme gospel. Desde lá 2012, eu abortei o nome gospel, porque não é um filme cristão, é um filme que tem princípios cristãos. A gente lançou com a Paris aquele filme Wonders, que é extraordinário. Sim. É um filme que a gente lançou, você vai, não, esse é um filme cristão? Sim, tem princípios cristãos. Então, o filme em si, o audiovisual, ele ultrapassa todas as barreiras denominacionais, com certeza. E é isso que gera uma grande potência de evangelizar, de edificar, né, de treinar, de você conseguir preparar um ambiente para que a pessoa seja impactada. Qual é a força do cinema? É que a pessoa consegue se identificar com quem ele está assistindo. Vai, que eu não paro, cara. Eu vou engatando uma atrás da outra aqui. É tão óbvio, né, cara? A gente sabe a resistência que as pessoas têm muitas vezes de receber um convite para a igreja. Ah, vamos na igreja. Cara, igreja evangélica, não sei o quê. Agora, pô, vamos no cinema. Tranquilo. Qual a diferença, Mas deixa né? eu te perguntar uma coisa também dentro disso. São duas perguntas, eu vou fazer uma de cada vez para não embolar aí. A gente fala sobre o cinema cristão e, na verdade, eu concordo com essa questão. Eu acho que não deveria existir esse rótulo, até devido à estratégia mesmo, né? Sim. É um cinema, vai lá e veja. É filme, né? Mas, assim, durante muito tempo, o dito, então, cinema cristão, era uma coisa muito... né, aquela dublagem que o cara fala e depois... Você, coisa mal feita, ou com uma linguagem até, né? Parece a linguagem da Bíblia antiga, né? A voz, não sei o que. Ou seja, não identificava, não falava com o público, talvez, a não ser quem esteja estudando a Bíblia, né? E está usando ali do audiovisual para colaborar. Mas me fala sobre houve essa mudança de qualidade, de filmes com, sabe, se comparar com filmes que a gente vê de Hollywood, esses grandes filmes, a gente chegou nessa qualidade tanto do audiovisual, né, de captação e etc., quanto de roteiro mesmo, né? Comenta um pouco sobre isso, porque eu vejo muito isso. Né? Não é o cinema cristão igual aquele... Rapaz, tá bom demais. Não, eu acho que é ligado diretamente a investimento, começa por aí, né? Então, por exemplo, há anos você não tinha no cenário cinema, você não tinha no cenário do cinema cristão, de produções, não estou nem vindo para o Brasil, e ficando lá nos Estados Unidos mesmo. Então não existia isso. Até filmes como A Paixão de Cristo, que até hoje é um sucesso absoluto. Sim. E outros filmes como Quarto de Guerra. Quarto de Guerra não, até antes, Desafiando Gigantes. Tem outros filmes que foram se consolidando por um orçamento baixo
e um resultado alto. Então, isso começou a chamar a atenção da mesma forma que chamou aqui em 2015 com o Deus Não Está Morto. Então, é muito ligado ao investimento. Hoje você tem um padrão de Irmãos Kendrick, que ele é o perfil desse filme, ele é um filme muito direcionado já à igreja, à edificação da igreja. Quarto de Guerra é oração. Você tem Mais Que Vencedores, fala sobre identidade, acaba falando com todo mundo, mas fala sobre identidade. Você tem Prova de Fogo, falando sobre matrimônio. Vem um novo agora, no final do ano, que se chama The Forge, que fala sobre o homem, né? Então ele é bem direcionado a isso. Daí você tem outros filmes dos irmãos Aarons, por exemplo, que eles fizeram Eu Só Posso Imaginar, I Still Believe, eles fizeram Jesus Revolution, então já é um perfil diferente e qualidade aumentando. Então o que acontece? É tudo ligado ao financeiro. Então se você coloca 2 milhões num filme, tem uma qualidade. Tem uma qualidade e o filme volta a 30 milhões, sucesso. Ou você tem uma produção de Hollywood de 100 milhões, é óbvio que a qualidade acaba sendo melhor, bem melhor. E tem que voltar. Agora tem um detalhe sobre o cinema cristão que é para motivar a igreja a começar a fazer isso. O cinema cristão, o que mais conta é a mensagem. Né? Então, às vezes pergunta para mim, tá, mas eu posso usar um ator que não é cristão? O que eu respondo é, a mensagem não pode ser afetada. Então, às vezes você coloca alguém que é crente, que está ali e o sonho é fazer o teatro, e você coloca numa produção, num roteiro incrível, ele não vai conseguir passar a mensagem, sabe? O que eu concordo é direção. O diretor tem que ter a essência, né? O roteirista tem que ter essência. Então, eu acho que são pontos que a gente consegue alinhar. Eu falei que ia fazer duas, emendar, que é justamente o que você está falando aí, sobre investimento e sobre justamente direção ou roteiro, porque a pergunta é, eu vejo uma intencionalidade muito grande nos filmes que estão saindo, eu não vou nem citar, todo mundo sabe aí, tem filme, foi um sucesso agora, um Mundo Rosa agora que recentemente estava aí. Você foi de rosa ou não? Não. Só pra saber. Fiz campanha contra. Mas você vê ali uma intencionalidade muito grande. Você fala, cara, tá atingindo aqui a família, tá desconstruindo muita coisa e etc. Você fala, cara, não precisa ser muito inteligente para entender onde esse filme tá querendo chegar. E assim vai. Em várias agendas, você vê em filmes contando um pouquinho da história de agendas sendo intencional. E a pergunta é justamente essa, então. Do nosso lado, existe um projeto também intencional para levar a nossa mensagem, chegar de uma forma estratégica, que ajuda a igreja, e se também há investimento nisso, porque quando a gente fala de investimento, a gente fala até um pouco sobre capital. Deu 2 milhões, saiu lá 30. Só que, para você ver, né, eu acho que a agenda do outro lado, que eu falei agora, de destruição da família, eu fico imaginando que ela não tem um poder financeiro como a igreja também tem. Ou seja, se cada igreja tivesse um fundo de auxílio ao cinema de forma estratégica, a gente seria maior do que Hollywood. Estaria produzindo, e aí a pergunta é loucamente. A pergunta é essa, se há uma intencionalidade e sobre investimento, como é que está isso também? Se há alguém que tem intenção e dinheiro para poder contar a nossa história, ou contar a história da Bíblia, né? Não, eu acho que esse é um movimento que a gente tem trabalhado, né? O Cinefest foi algo que a gente fez exatamente pensando em você captar possíveis talentos que querem se envolver. Eu acho que começa aí. A gente tem um grande desafio que é realmente esses roteiristas capacitados que consigam contar a história mantendo um padrão cinematográfico, que ele se torne comercialmente viável. Né? O que tem acontecido agora? Você tem parceiros que são do meio tradicional cinematográfico de produção, que a gente tem trabalhado juntos, onde a gente cuida da essência e muitas vezes eles vêm colocando a técnica. Então é uma forma que a gente começa a criar cases de produções relevantes, né? Produções com investimento maior. Hoje uma produção
que tem um investimento maior já é em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio, 5 milhões de reais para você ter uma produção, para você ter uma qualidade ao ponto de sentar e assistir e meio começar a brigar, entre aspas, com filmes lá de fora que tem ali um patamar também, não super Hollywood, mas com um padrão. Então, acho que já existe um movimento, né? Mas eu acho que a gente tem que aprimorar isso. E, de repente, pode ser até algo que a gente possa fazer juntos, né? De começar a aprimorar para captar. Gente, quem tem aí esse talento? Quem quer fazer? Você acha que algo intencional desse jeito pode nascer do Brasil, assim? Porque eu tô perguntando isso, a gente vê muita coisa boa lá de fora, por exemplo. É a Angel, né? Que fez Angel, o som, o próprio... maravilhoso. Sai do cinema sem norte para onde ir. A reflexão, o que pode trazer de mudança, enfim. Mas a gente vê muito de lá, né? Quando a gente vê no Brasil, a gente, por exemplo, até perguntar, por exemplo, o valor de fazer, por exemplo, um Tropa de Elite. Qual seria? Porque eu vejo um dos eu padrões acho do que Rio de Janeiro... eu não me lembro, acho que era 13, 14 milhões. Eu não me lembro, mas eu acho que é por aí. Porque tem uma, assim, pro Brasil, não sei se eles copiaram ou não Hollywood, mas assim, eu achei muito bem feito, não sei se eu me engajei na mensagem ou se estava tudo muito bom. Sei que eu gostei bastante, eu não sei como é que... A pergunta é essa, quando eu vejo... a pergunta que eu te fiz foi justamente 10 se milhões. tem... 10 milhões? Eu te fiz a pergunta se alguém lá de fora está olhando com intenção e com investimento. Lá de fora para o Brasil. Não, para o mundo. Essa é a questão. Quando eu vi, eu falei do filme Rosa aí, né? Veio de fora. Tem alguém com dinheiro e intenção fazendo isso. Mesmo lá de fora. Não, tem. Hoje você tem a própria Angel, traz uma estratégia, o The Chosen vem com uma ela estratégia. Ela é intencional, a Angel é de quem? Totalmente intencional. Quem tá o Jeff estava aqui, veio aqui, participou ele é um dos donos da Angel Studios. E ele tem essa intenção, a missão dele é... Missão é isso. Então, o que acontece? The Chosen também, você tem grandes investidores, né, que entendem que entendem o propósito, desde o Deus não está morto, já teve isso. Investidores que entendem o propósito e colocam dinheiro ali, independente do resultado. O que vem acontecendo também é que hoje já pode criar um formato onde a pessoa sim coloca o dinheiro para produção ou para lançar, porque você tem um valor que é para produzir. Daí você, eu tenho o produto, o que eu faço? Para lançar. Às vezes é o mesmo valor que você gastou para produzir, ou mais para você lançar. E ali você tem pessoas que são cristãs, que têm a visão, têm a condição financeira de falar aqui, eu vou investir nisso, porque eu sei que o resultado vai dar, pode ser em pouco prazo, em curto prazo, mas falando de vidas, tanto curto, médio e a longo prazo. Uma vantagem do cinema então, ou dos filmes é essa, né? Que você tem um incentivo. É o que a gente falou agora do Som da Liberdade, que começa no cinema, vai agora pro on demand, né? E aí vai pro streaming e vai embora. Então você tem essas pessoas que têm essa visão. Tô falando de gente, empresários e tal. Só que tanto The Chosen como Angel, eles puxaram uma escala mais próxima da pessoa física, que às vezes ele quer apoiar com $20, às vezes ele quer apoiar com $50. Entrou no modelo do crowdfunding. Entra no modelo do crowdfunding e ele pode entrar como doador ou ele pode entrar como investidor. Então aí tem toda, né, uma dinâmica ali, até contábil, enfim, né, de leis que você pode fazer isso. E eu acho que no Brasil ele vai para o mesmo caminho, né? Eu acredito que vai para o mesmo caminho porque o Brasil é um país que investe em missões. Tem muita gente, tanto grandes empresários ou empresários menores, que realmente tem essa visão. Então eu acho que o que a gente precisa é o Brasil entrar numa nova etapa, já usando, né, o novo que vem,
essa nova etapa é posicionamento no mercado em relação ao entretenimento, a igreja se posicionar entendendo que essa montanha ela tem que tomar, e se ela não tomar, outros vão tomar. Já está tomando. Quando já a montanha do lado de lá já está. De lá já a gente tem que lutar para reconquistar, na verdade. Isso, tipo, eu acho que é isso. O gigante acordou, né? Não, e quando eu falo, se a igreja, às vezes estou falando de uma igreja específica, às vezes é a igreja, denominação tal. Se ela não entrar nesse movimento, a igreja daqui vai entrar e assim por diante. É igual a era digital, né? Tipo assim, é um caminho a ser traçado. Um grande desafio, desculpa te cortar, porque falando isso, eu vejo um grande desafio que a gente tem ainda, justamente em unir as iniciativas, né? Acho que é um pouquinho do que o Sidney falou. Cara, eu acho que talvez a gente tenha que pensar aqui, aí já virou um brainstorm esse podcast aqui de como a gente Vamos montar um filme? Terminou assim o podcast com o Miguel. Cadê o meu óculos lá? Pega lá. Mas o ponto é, cara, de fato, como é que a gente conecta os ministérios, né? Acho que em prol de uma visão comum. Talvez nem todo mundo esteja disposto a investir muito agora por talvez não conhecer o terreno, não saber como é que vai ser o resultado. Mas se a gente junta muita gente, cada um investe um pouquinho, a gente consegue fazer uma grande produção ou algumas produções com pensamento estratégico. Quais são os temas, quais são as agendas que estão aí que a gente precisa bater? Que a gente precisa criar roteiros ali para contar, para passar uma mensagem. Porque existe uma história sendo contada nos cinemas, nos streamings, né? O tempo inteiro, para todas as faixas etárias. Assim, eu não deixo mais a minha filha entrar para assistir qualquer em determinado streaming, cara, para ficar vendo qualquer coisa. Mas é desenho animado, tá na classificação dela. TV aberta. Cara, não dá. TV aberta. Tá demais. Né? Então, assim, eu acredito, concordo, e eu acho que são coisas que nem aqui, um podcast da vida, a gente tá conversando e a gente já identifica um negócio, tipo, porque a gente não tá, né, se unindo em algumas coisas que a gente pode fazer. Hoje o cenário fonográfico é um cenário da música muito bem consolidado, né? A área de entretenimento, audiovisual, filme, tá no scratch, tá só ali no basicão, ali no rascunho do pessoal tentando como que faço. Só que a gente tem tudo nas mãos. A gente tem igrejas com grande potencial, né? Eu acredito que a gente tem pessoas que nem tem grupos de empresários fortíssimos que às vezes pode colocar na lei do audiovisual. Também né? tem os incentivos do governo. O pessoal não conhece também, que né? não conhece. Então essas produções que a gente vê mas que tá todo mundo usando. Essas produções de filmes tradicionais, vamos falar, que não são os filmes com temática cristã, no Brasil, praticamente 99% é tudo com dinheiro incentivado. E a gente é muito omisso, né, em relação a isso. Eu estava vendo essa semana agora um story de um pastor falando sobre o Congresso Nacional de Educação. Não sei se vocês viram. Hoje eu falei sobre isso. E aí, no Congresso Nacional de Educação, ele estava falando de quais são os projetos que estão lá. Então, falando de ideologia de gênero, falando, né, de não possibilitar o homeschooling. Então, são questões ali que afetam diretamente a nossa fé, sabe? De limitações ali a escolas confessionais. Pô, quanta gente está procurando hoje escolas confessionais justamente porque querem colocar o seu filho no lugar que professe a fé. E, cara, assim, eles estão criando mecanismos de bloquear, de falar, não pode nem existir mais escola confessional. Olha que loucura que tá isso. Então, eu vejo que a gente, muitas vezes, é omisso em relação a se posicionar em alguns temas. E o cinema é um deles, porque se a gente não fizer, o que você falou, eles estão lá fazendo. Tem a lei lá do audiovisual, o povo tá usando, cara. Tá usando. Né? Eles usam com força, usam com força. Pra ter uma ideia, tem o a gente paga o imposto. A gente só paga o imposto para eles definirem... Porque no fim do dia é isso, né? Eles estão definindo para onde vai o dinheiro do imposto. Eu acho que é isso. Eu acho que falta é ação. Realmente falta ação. Eu acho que é unir peças que, sabe, cada um faz um movimento, não é muito, cara. É um movimento, já começa a movimentar uma máquina inteira. Sim. Né? Então eu acho que a gente... Olha o que a igreja tem de poder nas mãos. A gente tem um poder gigantesco. Sim. E a igreja não usa. Mas é um poder desorganizado. Né? É engraçado, a gente tem um poder desorganizado e do lado de lá, na verdade, eles têm uma organização sem poder nenhum, porque é uma minoria
fazendo um barulho que não dá pra entender, cara. Como é que eles conseguem tanta coisa. Pô, vai influenciar agora na escola da minha filha. Isso é muito louco, cara. Mas é porque eles estão no lugar onde a gente não se propõe a estar. Esse é o problema, né? Agora, obviamente que eu tenho até que posicionar em que sentido. Quando a gente fala do lado de lá, tal, claro que a gente tá no macro, né? A gente quando tem a gente vai, quando a gente quando a gente pega e coloca para o cenário cinematográfico, cara, a visão é muito, sabe o quê? Comercial. E para mim tá tudo bem isso. Né? Eu lá, há 10 anos atrás, eu orava, cara, falava, Deus, o projeto é bom, ele dá resultado. Pega dinheiro, eu falava assim, ó, pega dinheiro, tem tantas grandes produtoras, distribuidores, tem muito dinheiro, coloca pro lado de cá. E isso tem acontecido. Eu peguei agora, esses dias, eu tava orando, eu falei, cara, é isso mesmo, cara. A gente tem um parceiro grande que está colocando 5 milhões de reais na produção de um filme, que chama Fé para o Impossível. E estão colocando, estão investindo tempo, estão trazendo roteiristas, estão fazendo um brainstorm, a gente está cuidando da essência da mensagem. É o favor do faraó, né? É mais ou menos entendeu? Isso, né? Então, é isso. José, então, exemplo, assim, se a igreja não faz, Deus vai levantar outros para fazerem. Né? Às vezes perguntaram, Igor, e se você não tivesse feito isso, Deus já tinha levantado outro para você. Sim. Então, assim, eu entendo que o dia que eu parar de movimentar, né, realmente sendo ali direcionado para o que Deus vai colocando e as portas que vão se abrindo, cara, Deus levanta outro. Então, acho que a igreja tem que se posicionar, ela tem que se levantar. Cara, abre um ministério do entretenimento. Sim. Começa a trabalhar. Você tem Giovanici, por exemplo, Exato. Há quantos anos? Poderiam ter outros grupos sendo tão relevantes quanto. Então, acho que o momento é esse, é momento de ação. Eu acho que se eu puder falar qualquer coisa para o pastor, para o líder que estiver, abre ali o ministério, como tem da criança, abre o ministério de entretenimento. Faz uma chamada, quem quer trabalhar em cinema, quem tem o dom para escrever. Às vezes o cara não é roteirista, mas escreve muito bem. Depois aprende a técnica para fazer. Né? É mais importante o cara saber escrever, contar história, do que propriamente o cara saber como desenvolver um roteiro, né? Como fazer uma escaleta. Então, eu vejo tudo isso como algo que motiva, mas é algo que tem que ser organizado e a gente tem que unir peças que geram impacto. Eu acho que a InChurch é uma peça importante, a gente já vem fazendo parceria juntos, mas é uma peça muito relevante dentro desse cenário. Porque a InChurch vem o quê? Vem trazendo ferramentas para ganhar, para capacitar, né? Para realmente criar musculatura à igreja. E eu acho que entretenimento é isso. A gente tem que colocar isso, essa visão, para as igrejas, porque do lado de fora já tem. Sim. Tem as empresas de cinema, já viram isso, estão fazendo isso. Estão produzindo filmes que falam sobre fé, produzindo filmes que às vezes fazem sem saber, tipo assim, por isso que a 360 está aqui para ser essa aliança. Vamos produzir, vamos produzir juntos. Porque ele começa a entrar num tema que é o que você falou, né? O cuidado com a mensagem, né? Por isso que tem que trazer a 360. Por isso a 360 tem que estar envolvido. Mas engraçado, você estava falando, eu estava pensando aqui, justamente um pastor uma vez falou com a gente, né? Que ele teve uma visão sobre a InChurch, e a gente veio um pouquinho isso na prática, e isso nos dá muita responsabilidade, temor e tremor com tudo que Deus tem colocado no nosso ministério, né? Mas ele foi até pro Pedro, na verdade, eu não estava, mas ele viu a InChurch muito como um rio, né? E que tinha vários afluentes entrando nesse rio, né? E conectavam, né? Conectados, esse rio, né? conectava com todos esses afluentes. E quando eu falo ali que nós somos um poder desorganizado, não estou falando que a igreja é desorganizada em si, no sentido de um ministério desorganizado, outro ministério desorganizado, não. Eu tô falando que a igreja, com o I maiúsculo... Igreja o todo. Ela e eu acho que projetos como esse, né, que a gente tá falando aqui, eu falei brincando com o Nagler, brincando não, na verdade eu tava falando sério, tanto que eu comecei a escrever já uma ideia de um filme,
mas justamente para poder ajudar nisso, não atrair. E aí eu brinquei, eu falei, o Igor tá vindo aí, então você faz, ele distribui, mas eu quero falar que, até falando aqui justamente para tanto igrejas quanto empresários, que vê seriedade nisso, tudo que a gente está falando, vê oportunidade no sentido de ganhar pessoas, vamos fazer essa conexão de fato, né? Você vê, como a gente falou do lado de lá, é um lado organizado e pequeno, mas organizado, me parece, né? Não sei como a gente consegue se organizar. E a gente, cara, qual o poder da igreja, o poder da mensagem, uma mensagem verdadeira, né? Porque eu vejo muito isso, né? Como é que pode? A gente tem uma verdade que transforma, uma palavra que transforma vidas, que é a resposta para tantas dores. Imagina se a gente faz um filme, por exemplo, falando sobre o tema depressão. O quanto que a gente tem de verdade poder falar sobre um tema como esse e histórias, né? E causar de fato transformação na ponta. Que o que acontece no filme é esse, né? Ele causa alguma transformação, a gente tem uma transformação verdadeira, mas muitos acabam levando uma transformação pequena, né? Eu até falo sobre cultura, né? O que é cultura? É a disseminação de pequenos valores que vão formando, vão mudando a cabeça de uma pessoa. Daqui a pouco você está vivendo numa cultura não cristã, por quê? Foi contado de pouquinho em pouquinho, de filme em filme, de postagem em postagem, né? Desde criança, né? Então, assim, eu acho que se a gente se organizar e a gente faz de verdade, aqui a gente está aqui numa gravação, tendo esse compromisso, eu acho que a gente, de fato, aqui sai daqui com o compromisso de fazer, nem que seja um pingo no oceano, né? Mas a gente começar, né? E a gente conta com você também. Então, ou seja, só para completar, para deixar uma missão para você também, ó. Então, se você que é pastor, pode entrar em contato com a gente para poder... a gente nem começou ainda o projeto. Tá começando aqui, você tá junto. Começando agora. Você tá junto. Você vai ser membro fundador desse projeto com a A gente. gente vai fazer um filme, a gente quer contar com a sua ajuda nisso, ajuda da igreja. E você quer empresário, também entre em contato. Você que conhece um empresário que pode ajudar nisso, também entre em contato com a InChurch. O pessoal vai colocar aí em algum lugar aí um link para você entrar em contato para esse projeto. Firmado? Firmado, vamos embora. Vamos começar. E uma coisa que eu vejo... E eu sou o galã principal. Vocês viram que eu fiquei bonito. Agora acabou de afastar todo mundo. Faz um pitch com o projeto desse. Não, fala da visão, fala da missão e termina assim. Não, mas bom, posso ser o burrinho lá do jornada, né? Uma coisa que eu vejo claro. Eu vejo aquele negócio, a gente, né, acaba vendo em dois momentos. A gente tem que ver no espiritual para a gente ver no real. E eu vejo claramente a igreja fazendo esse movimento que a gente está falando, e eu me comprometo aqui para a gente trabalhar em cima disso, né? Me comprometo para a gente fazer o negócio acontecer. Eu vejo a igreja como um rolo compressor, cara. Entendeu? Não é algo pequeno, é algo de extremamente relevância, de impacto, de transformação. Sim. Cara, o filme que foi 3 Histórias do Destino lá atrás é muito doido porque eu me emociono. Só de lembrar, eu já me emociono, cara. É um filme que contava sobre 3 histórias, cada um vivendo uma realidade. E aí teve, enfim, quem quiser assistir o trailer pode entrar, mas foi 2012. Qual 3 Histórias de um Destino. Mas assim, o ponto principal foi, a gente fez uma campanha em rádio e a gente sempre sorteia ingressos, né? Pra pessoa e ligou um rapaz pra rádio e falou assim, eu preciso assistir esse filme. E o cara foi assistir, e a rádio quis entender e acabou acompanhando o processo. E quando ele sai, ele conta o testemunho, entra em contato com a rádio e falou que ele foi um cara que teve tudo, tinha família, perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu o trabalho, estava no fundo do poço. E ele já tinha decidido mudar, se matar. Né? Ele falou, já não tem mais saída, então não via mais, depressão, né? A pessoa está numa escuridão. E ele falou, ouviu tanto sobre o filme que foi assistir. Ali ele teve um reencontro com Deus dentro daquele cinema e ele sai totalmente renovado e com expectativa. Cara, isso foi 2012. Né? Deus não está morto, a menina estava em Los Angeles bem no dia do lançamento, e o final de semana de estreia é muito importante. Quando eu comecei a ver os comentários, eu chorando lá no quarto do hotel. Então é emocionante. Agora, são coisas que a gente ouve. Você ouviu o testemunho de uma igreja. Sim. E quantas igrejas
acontecer a mesma coisa. Exato. Que às vezes não entraram 300, às vezes entrou... Se for um, é maravilhoso. Já valeu. Né? Só esse testemunho que você deu já valeu todo o movimento. Só você essa imagina vida... a quantidade de transformação que tem ali. Você contou uma história de uma pessoa, mas está falando de 200 numa igreja pequenininha. Imagina, muito. multiplica isso, pô. Por isso que eu falo, eu vejo esse movimento como um rolo compressor, sabe? E assim, e cabe a gente sim puxar essa visão e a gente começar a executar, seja por meio de vários projetos, histórias, e a gente falar assim, tá aqui, esse é um filme que a gente vai avançar e vamos embora. Mas eu tava... Uma história pra você ver, a gente teve o filme Titanic, né? Que foi um boom no mundo todo, né? Mas eu tava na igreja, o Bispo Francisco, você conhece, né, amigo? Ele pregou sobre o Titanic. E aí no final ele falou de um negócio... Você viu essa pregação, Pedro? Vi. Um negócio incrível. A história do pastor Batista, que tava... poucos conhecem. Eu falei, cara, será que só eu não tô sabendo? Aí eu fui perguntando para algumas pessoas, mas é o John Rapper, o pastor Batista, que ele tava... Você conhece, não? Você vê. Pra mim, essa deveria ser a história do Titanic, na verdade, porque é um negócio incrível. Vamos lá. É um pastor batista, então estava lá no Titanic com a sua filha de 6 anos e uma sobrinha. Aconteceu tudo aquilo, começou a ver o pessoal já saindo do navio, ele tomou a decisão, a detalhe, ele estava sozinho porque a esposa também já era falecida. Então, ou seja, a família dele, então, era ele e a filha. E ele vai e toma a decisão de colocar, então ele pegou a filha, enrolou ali no cobertor e entregou ela pro marinheiro ali para colocar no bote. E falou, olha, filha, em breve a gente vai se ver. Só que ele tomou a decisão de ficar para poder falar de Jesus para todo mundo ali. E ele foi de um em um, vários depoimentos falando, olha, realmente... Ele ficou de um em um falando, você crê em Senhor Jesus? Então creio agora. E ganhou muita gente ali. No final, ele foi até o final. Então ele foi pro um bar, ficou ali, né, de colete. E ele abordou uma pessoa que falou, você crê no Senhor Jesus? Ele falou, não creio. E aí vinha o mar, batia, separava os dois. E aí voltava de novo. E agora você crê no Senhor Jesus? Não creio no Senhor Jesus. E aí, de novo, o mar batendo e tudo, e frio batendo. E ele foi, pegou o colete dele, deu para essa pessoa e falou, você precisa disso aqui mais do que eu. E morreu. E aí, minutos depois, o cara também já congelando e tudo, o cara vai e se entrega para Jesus. Fala, não, eu creio, a última esperança que eu tenho é essa. Se entregou para Jesus. E aí, um bote voltou. Quando ele voltou, só tinha 6 pessoas. E esse foi um deles. A gente sabe da história disso por meio dele. Por meio dele. Muito bom. Olha que história, cara. É melhor do que o Titanic, que todo mundo viu, gente. Que loucura, cara. O cara, olha que decisão. Olha, eu chorei, mas eu não parava de chorar. Eu falei que eu não sou cristão. Como é que toma uma decisão de entregar a filha? Detalhe, ele era a única família da filha. Então, olha que decisão que ele tomou para salvar pessoas. E olha, quero ser amigo desse cara lá no céu, cara. Incrível, né? Olha que história. Bom, quantas histórias a igreja tem para contar, quanta coisa que bonita sobre família, sabe? Que realmente as pessoas talvez não buscam na internet, mas buscam como verdade, né? A pessoa sempre quer casar, quer ter um filho. O que contam é ao contrário, que você não precisa casar, que você é independente de tudo, mas o que na verdade o ser humano quer é ser feliz, ter uma família, né? E essa história a gente tem tantas para contar e a gente não conta, né? É verdade. Meu irmão, onde é que te acha? Nossa, meu irmão, onde é que te acham 360 filmes... @ o quê? E se quiser também contar um pouquinho do que vem de novidade, porque tem novidade, né? Tem novidade. Você já começou falando que tem novidade. Tem uma que a gente tem que falar aqui, mas tem outras aí também que eu sei que estão... The Chosen. The Chosen. Tão conhecido The Chosen, tem sido um sucesso.
no mundo, né? Sim. Então, só de cinema são 200 milhões de espectadores só cinema. Eu sou tão suspeito pra falar do The Chosen, cara, que eu, sem brincadeira, eu vejo o corte no Instagram e começo a chorar. Não, The Chosen, cara. eu não passei muito dos primeiros, forte. eu começo a chorar e eu tenho que desligar um pouco pra poder me acalmar. Cara, é maravilhoso. meu The Deus do céu. Chosen estreia dia 21 de março nos cinemas do país. Todas as principais redes vão exibir. Nova temporada? Quarta temporada. temporada. Em Então, primeira mão, detalhe, Então vem primeiro no cinema. quem quiser já corre ali, né, nas opções do aplicativo ou Netflix e faz a maratona ali da primeira, segunda e terceira, quem ainda está Pra já tá pendente, mais quarta temporada, episódio 1 e 2, estreia dia 21 de março, em todos os cinemas do país, todas as redes do país, e vai ser um marco, né? A gente fez temporada 3 na Cinemark exclusivo. Em uma semana foram aí 120 mil pessoas. Uau. É um número muito expressivo por ser um único cinema. Então, e agora vem temporada 4, que entra em todas as redes. E a gente está trabalhando, orando, e você é importante participar. A gente tem orado e trabalhado para que a gente passe de 1 milhão de pessoas nos cinemas assistindo a estreia dessa temporada. Detalhe, não vai entrar, a gente não tem a data ou a expectativa exata de quando vai entrar em qualquer outro lugar. Então a sugestão é correr para o cinema. Corre pro E cinema. usar, como já falou aqui, falando até diretamente aí para os clientes em Church, olha, usar então, talvez aí agora com maior consciência do cinema, usar isso de forma estratégica. A InChurch, inclusive, vai fazer então, vai liberar o plano de leitura então da 4ª temporada no aplicativo. Você vai só usar lá, vai habilitar, então você vai chamar o pessoal para o cinema e depois o pessoal continua, né, uma jornada ali pelo aplicativo. Tudo isso a gente vai informar, vai chegar até você, tá bom? Então faça parte disso e envolva a igreja de uma forma não mais naquela intenção, vamos lá prestigiar o cinema cristão. Não é isso. Vamos lá porque é uma ferramenta estratégica, nós vamos usar isso. Então a gente quer gerar em você mais intencionalidade no uso dessa ferramenta, que não é para ajudar a Paris Filmes ou a Angel ou a 360, é para ajudar a igreja, né? Então, bom, novidades aí, então dia 21 de março, né? março. Quem quiser mais informações dia também de aniversário pode, da minha filha. olha aí, Tá ó. vendo? Profético. Pode entrar no osescolhidos.tv, né, que é o site do The Chosen. E aí vem outros projetos pela frente, tem Ordinary Angel, né, que é uma produção da Sony, Unsung Hero, que conta a história da Jessie Velasquez e a família dela, é uma história incrível. A gente tem outros projetos, que é o The Forge, que é dos irmãos Kendrick. Sim. Você tem Cabrini, que é a história de uma mulher incrível, né, que tinha uma missão de ajudar, órfãos, né, isso em Nova York. Então hoje ela é conhecida no mundo todo, né, ela tem instituições assim, tem muita história, muita coisa bacana vindo, né. No Brasil tem 2 estreias que devem acontecer, um que é Os Remanescentes, que é uma parceria com a Sony, outra que chama A Entrega, que é uma parceria com a Imagem. Este ano, março ou maio, a gente vai rodar o Fé para o Impossível, que é essa produção em parceria com a Galeria Distribuidora e a Diamond Films, que é de 5 milhões. Então, as coisas estão acontecendo. Então, tem muita coisa sendo, né, acelerada. É o ano do novo, né? É o ano do novo e a gente, né, aqui, eu principalmente aqui, pensando e buscando realmente de como a gente pode potencializar tudo que Deus tem chamado, e estamos juntos. Mais um aviso também para quem é cliente da InChurch, a gente vai colocar então todos esses filmes já na área ali da X-Mission, vendo já toda a estratégia que a gente vai fazer junto com parceria com a 360 e usando esses filmes como ferramenta, tá bom? Muito importante que você tome conhecimento e envolva a igreja com isso. Última palavra aí para a igreja, o que você queria deixar aí de recado para a igreja para a gente finalizar? Primeiro eu quero agradecer, né? A gente está aqui num bate-papo de amigos, inclusive, de muitos anos. Parabéns por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Esse é o início, né? Vem muita coisa, com certeza. E quero deixar realmente, né, para você, pastor, líder, você que tem um chamado, né, de Deus para alcançar vidas. O entretenimento
é uma ferramenta importante que você não pode ignorar. Então, o meu incentivo é cada filme que entrar nos cinemas, que você reúna grupos, que você use como uma ferramenta para a sua igreja, para resgatar aqueles que por algum motivo estão tristes, decepcionados ou coisa assim, mas também para alavancar o seu próprio ministério, linkado com a InChurch, entendendo como você pode usufruir muito mais. Então, que Deus abençoe sua vida. Dia 21 de março a gente já tem um próximo, que é o The Chosen nos cinemas. Obrigado, Igor. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Pedro? Não, eu só queria reforçar e dizer, gente, não deixem de explorar a área da X-Mission. Você que é cliente, você que já trabalha com a InChurch, como o Sidney falou, a gente está colocando um monte dessas ideias, dessas estratégias ali dentro. Veio o Natal Intencional, vem agora o Páscoa Intencional. Então, assim, abriu... Ações para Páscoa. Tem ações para Páscoa, algumas delas vão passar por parceria aqui com a 360, pode ter certeza disso. Então, assim, vem coisas muito legais. E lembrando, a gente ouviu uma frase agora há pouco tempo, né? Acho que é lá em Bragança que falava, né? Que igreja é o que acontece entre um culto e outro. E o culto é onde a gente vai para adorar a Deus e também para ouvir a mensagem. E o cinema é um pouquinho isso. Eu vou para ouvir uma mensagem, mas o que acontece entre um filme e outro? Fiquei pensando um pouquinho nisso. E eu acho que você que hoje que tem o aplicativo, que tem essa estrutura que a gente oferece, você tem a possibilidade de prolongar, de potencializar o impacto da mensagem na vida das pessoas. Então, a gente já tem algumas estratégias que passam por isso. Talvez você nem saiba. Então, o desafio que eu faço é você que está aqui assistindo a gente, entra lá no ambiente da X-Mission, explora as missões, sabe? Onde é que tá? Vê Onde é que fica? dentro do painel de controle, você tem um botãozinho ali, X-Mission, clica lá, explora aquele ambiente. Se tiver dúvida, pergunta para o nosso time, entre em contato com a gente aqui, manda e-mail para o relacionamento. Gente, o que não pode é você ficar sem acesso a conteúdos que vão ajudar você a atrair, cuidar e capacitar, porque essa é a nossa missão, é justamente dar esse impulso, entregar isso para que vocês possam avançar. Então, se eu tenho algum recado que eu posso deixar aqui, o que tudo isso provocou é que isso gere uma ação, que isso não fique aqui na conversa, que isso não fique aqui no papo. Esse podcast aqui é para quem quer expandir o reino, é para deixar de papo e começar a agir. Isso aí. Gente, então até o próximo InChurchCast. Curta, compartilhe. Até o próximo. Até o próximo, galera.